O Donald Trump bem que poderia fazer um esforcinho e vir à posse do Bolsonaro. Afinal de contas, o presidente eleito do Brasil tem se esfolado na defesa da política do Trump, naquele tal de alinhamento automático com os Estados Unidos, inclusive revirando toda a nossa tradição de política independente. Mas mesmo assim, o Trump não deve vir. E sabe por que ele não vem? Por causa de uma regra básica em política internacional. É que em diplomacia não há amizade nem paparico, há interesses. Bom, e ainda há o fato desta data de 1º de janeiro, que todo mundo quer ficar com a família, sobretudo o Trump, que é um festeiro e gosta muito de Réveillon. E o resultado vai ser que a posse do Bolsonaro será uma posse esvaziada da representação estrangeira. Até o Macri da Argentina, o Maurício Macri, um desses presidentes aí da direita, e já disse que também tem compromissos e não vai vir à posse do presidente e seu amigo Bolsonaro. A Itália, que é a terra dos antepassados do presidente, também está inventando aí motivos para não vir. O próprio ministro do Interior, o tal do Matteo Salvini, que cumprimentou o presidente pelo seu esforço na extradição do Cesare Battisti, também está dizendo que talvez não possa vir. Talvez venha o Benjamin Netanyahu lá de Israel, mas Israel fica muito longe, não tem muita representatividade. De qualquer maneira, a gente verifica que a política internacional ela obedece a regras muito simples, que é aquela regra do cacife político, não é? Então a gente se lembra que neste relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, os presidentes que se revelavam mais independentes, ou até mesmo hostis, como no caso do Getúlio Vargas, do João Goulart e do Lula, um dos nossos últimos presidentes, que inclusive teve uma grande empatia com os presidentes George Bush, né, homem falcão da direita, e com Obama, né, considerado um democrata e um homem aberto ao diálogo. Então, o relacionamento desses chefes de Estado foram muito bons, e justamente por causa da sua independência em relação aos Estados Unidos, e não dessa paparicagem que hoje faz o Bolsonaro em relação ao Trump. Well, Mr. President, welcome to Camp David. Laura and I are delighted you're here. The Iranian issue. A gente recorda que ainda em 1962 ou 63, os Estados Unidos queriam o fígado do João Goulart, porque o João Goulart era homem de esquerda, era cunhado do Brizola, que tinha nacionalizado empresas estrangeiras no Brasil. Mesmo assim, os Estados Unidos deram uma recepção de chefe de Estado ao João Goulart, e o presidente era o John Kennedy, sim, aquele presidente herói que foi assassinado e recebeu o João Goulart. Aliás, o João Goulart recebeu festa de papel picado nas ruas de Nova York. A gente também se recorda que o Getúlio Vargas, sim, o Getúlio Vargas, o tal ditador Getúlio Vargas, não foi aos Estados Unidos. O Roosevelt, o presidente Roosevelt, é que veio aqui, inclusive, para dar
de presente a Companhia Siderúrgica Nacional, que dali a pouco tempo fabricaria mais de 1 milhão de toneladas de aço. O Brasil, que era um país periférico, que só exportava matérias-primas. E a troco de quê? Por quê? Por causa dos belos olhos do Getúlio Vargas? Não, não. Era porque o Brasil era importante estrategicamente por causa da posição estratégica do Brasil. A gente se lembra que aquela era uma época de plena guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos precisavam de usar a base de Natal para enviar seus aviões para a Europa, lutar contra o fascismo e o Hitler. E o que aconteceu? O Getúlio disse, tudo bem, vocês podem usar a base de Natal, desde que nos entregue, que nos dê de presente a Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, aquela siderúrgica que marcou a história do Brasil no cenário, na entrada do Brasil no cenário internacional. É isso que é política internacional. E política independente. A política independente, ela sim, esta sim, é paparicada pelos Estados Unidos e pelas grandes potências, né, como as europeias. Mas não ficar nesta coisa de alinhamento, de atrelamento automático. Agora em troca de quê? Em troca aí dessas esnobações. Estamos na base aérea de Washington, momentos antes da chegada do presidente do Brasil. Por uns dias, a atenção dos povos americanos esteve fixa nesta visita entre Goulart e Kennedy, principalmente porque ela vinha precedida de uma série de fatos novos e de uma incerteza a respeito da atual política externa brasileira. Comentários maldosos de alguns criaram uma expectativa até então inédita. Entretanto, ali estavam os dois chefes de Estado, juntos como sempre, para dirimir todo e qualquer comentário menos sensato.